Meu nome é Sierra Callan e durante a maior parte da minha vida, fui apenas o ruído de fundo na minha própria família. Naquela noite eu estava sentada perto da porta de vidro deslizante, na festa no quintal da minha irmã Mallory, segurando um copo d'água enquanto as risadas enchiam o ambiente ao meu redor, o tipo de risada que machuca, um pouco alta demais, ensaiada demais. Eu já tinha ouvido aquilo antes, e sabia exatamente como terminava. Mallory estava no auge, contando uma história da infância sobre como eu, uma vez, derramei suco de laranja na minha professora da terceira série e chorei como se o céu estivesse desabando. Ela exagerava, claro, sempre fazia isso e o público adorava. Minha mãe foi a que mais riu. Meu pai soltou um "Essa é a nossa Sierra" com um sorriso de canto. Eu não disse uma palavra. Então, cortando o barulho como um vento afiado na neblina, surgiu uma vozinha, mas ela pilota o jato. O ar mudou, as cadeiras pararam de render, os garfos congelaram no ar. Mallory piscou, olhando para seu filho de 10 anos. "O quê?" perguntou ela. Liam virou-se para ela com olhos arregalados e despreocupados. "A tia Sierra pilota o jato", disse ele. Ela me mostrou. Ela usa o fone de ouvido e tudo. A boca de Mallory se abriu, mas nada saiu. Eu dei mais um gole d'água. Não assenti e não confirmei, apenas deixei o silêncio se estender, longo e pesado. Algumas verdades não precisam ser gritadas, especialmente quando vem da única pessoa na sala que realmente estava prestando atenção. Quando você cresce com alguém como Mallory, aprende a se encolher desde cedo. Ela era o tipo de criança que exigia atenção só por respirar, loira, barulhenta, incrivelmente rápida com respostas que faziam os adultos rirem e os professores ignorarem sua crueldade. Ela sempre soube como encher um ambiente, e mais importante ainda, como me esvaziar dele. Eu era mais quieta, de cabelo escuro, amante de livros. Se Mallory era fogos de artifício, eu era estática. As pessoas notavam ela, esqueciam de mim no mesmo instante. Eu costumava pensar que era assim que as famílias funcionavam, algumas crianças brilham, outras apenas decoram as bordas. Todo evento escolar se tornava o palco dela. Se eu entrava no quadro de honra, ela ganhava o show de talentos. Se eu aprendia a tocar piano, ela coreografava uma dança e a apresentava descalça na mesa de jantar da vovó. E de alguma forma a família via tudo aquilo como algo natural. "Ela tem brilho", dizia meu pai, bagunçando o cabelo dela. "Não fique com ciúmes", Sierra, minha mãe completava, quando eu me retraía um pouco. "Você é diferente, mas pé no chão." Pé no chão, essa expressão ficou grudada em mim como piche. Depois de um tempo, eu parei de tentar ser notada. Quanto menos eu oferecia, menos eles tinham para comparar. E quanto mais quieta eu ficava, mais usava o meu silêncio como prova de que Mallory era melhor. No ensino médio, ela era a rainha do baile. Eu trabalhava meio período na biblioteca da escola, tentando economizar para aulas de voo, algo que ninguém em casa sabia. Eu nunca contei que estava me inscrevendo em escolas de aviação. Não achava que eles se importariam. Pior, achei que poderiam rir. Quando recebi minha carta de aceitação, eu a abri sozinha, no meu carro, do lado de fora do correio. Lembro-me de sentar lá com a carta pressionada contra o peito, sorrindo como se tivesse roubado algo. De certa forma, eu tinha mesmo um futuro que não foi escrito sob os holofotes de Mallory, uma versão de mim mesma intocada pelos rótulos que eles me deram. Nos jantares de família eu mantinha tudo vago. Ainda trabalhando no aeroporto eu dizia, e eles assentiam, já olhando além de mim. Mallory cortava a conversa com histórias sobre sua nova reforma na cozinha, a promoção do marido, sua parceria como influenciadora com alguma marca de cuidados com a pele. Eu não interrompia. Nunca interrompia. Ser invisível tinha se tornado familiar, confortável até. Mas o que eles não sabiam, o que nunca se deram ao trabalho de perguntar, era que enquanto riam das histórias sobre a irmãzinha que chorava por causa de um suco derramado, eu estava registrando horas de voo sobre 5 países diferentes. Eu estava aprendendo a navegar por padrões climáticos e pousos de emergência. Eu estava pilotando jatos cujos nomes eles nem conseguiriam pronunciar, e nunca, nenhuma vez, pensei em convidá-los a bordo. Meu primeiro voo solo foi em um velho Cessna 172, com listras azuis desbotadas e um acelerador que travava um pouco quando forçado demais. O tipo de avião que ensina humildade, precisão, paciência. Eu tinha 19 anos, mãos trêmulas no manche, batimentos altos no fone de ouvido. Mas quando as rodas decolaram e a terra escorregou para longe sob mim, lembro-me de pensar, isso é meu, ninguém mais pode tocar nisso. É estranho como a clareza vive a 10.000 pés de altura. Treinei no Arizona, longe da frieza polida de casa, longe das mesas de jantar. Lá, as histórias de Mallory sempre causavam mais impacto do que as minhas. A escola de aviação era brutal, competitiva. Eu trabalhava em 2 empregos, um no setor de bagagens de um aeroporto local e outro limpando hangares à noite, só para poder pagar horas extras no simulador. Eu não reclamava, o silêncio combinava comigo. Ele me dava espaço para me transformar em outra pessoa. Aos 26 eu já tinha minha licença comercial. Aos 30, eu pilotava jatos Gulfstream para uma empresa de fretamento particular que atendia COR, atletas, magnatas do petróleo.
Conheci pessoas cujos nomes o mundo sussurrava, pessoas que apertavam mãos em salas de reunião que decidiam o destino de nações. Nunca revelei nomes, não fazia parte do trabalho. O mais engraçado, minha família ainda achava que eu trabalhava no aeroporto. Uma vez Mallory perguntou durante um brunch de Natal, então, você escaneia bilhetes ou confere bagagens? Eu apenas sorri e respondi, algo assim. Ela passou para outro assunto antes que eu pudesse explicar, não que eu fosse explicar. Explicar significaria abrir uma porta que levei anos para aprender a manter fechada. Meus pais não perguntaram, estavam ocupados demais se gabando da última reforma da casa de Mallory e de como Liam foi aceito num acampamento de verão competitivo de STEM. Quando mencionei que voaria de Nice na semana seguinte, eles piscaram. Nice, disse meu pai. Isso é em Nevada? Eu assenti. Claro, pai. Nevada. Eles não se importaram o suficiente para notar a diferença, e honestamente eu preferi assim. Porque a verdade é que quando as pessoas te subestimam por tempo suficiente, elas deixam de notar quando você se eleva. E quando você se eleva em silêncio, sem precisar dos aplausos delas, isso as desconcerta mais do que qualquer holofote poderia. Eu mantinha assim de propósito. O uniforme ficava dobrado na minha bolsa de viagem, meu fone guardado no estojo de couro personalizado. Nenhum certificado emoldurado, nenhuma foto brilhante na estante da sala. Eu nunca postava sobre isso. Ninguém da minha família seguia a empresa de fretamento online, então não havia risco de encontrarem um comunicado de imprensa ou uma foto promocional. Eu era invisível por escolha. Mas às vezes eu me perguntava, não pela aprovação deles, esse navio já tinha zarpado há muito tempo, mas me perguntava o que isso dizia sobre uma família que podia sentar-se à sua frente por anos e nunca perguntar: o que você ama? Do que você se orgulha? O que você faz quando ninguém está olhando? Eu não estava escondendo, só não estava me oferecendo. E talvez essa fosse minha vingança silenciosa. Enquanto eles trocavam histórias regadas a chardonnay e conversa fiada, eu assistia ao nascer do sol sobre o Atlântico pela janela da cabine, traçando rotas através de turbulências e ventos de cauda, guiando desconhecidos com segurança pelo céu e pela tempestade. E o tempo todo, ninguém naquela mesa fazia ideia. Até que a única pessoa que eles não treinaram para menosprezar finalmente falou. O convite veio por mensagem em grupo. Mallory enviou às 6h02 de uma quarta-feira, churrasco em família aqui em casa no próximo sábado. Traga o que quiser, vamos colocar o papo em dia, faz tempo demais. Fiquei encarando a mensagem por um minuto inteiro. Era o tom típico dela, leve, performático, fingindo incluir, enquanto ainda lembrava a todos quem estava no controle. Ela sempre escolhia o local, controlava a lista de convidados, decidia a narrativa antes mesmo do evento começar. Eu geralmente ignorava os convites dela. Inventava desculpas relacionadas ao trabalho, e tecnicamente eram verdadeiras. Estar de plantão para voos fretados significava que eu podia desaparecer por oceanos em questão de horas. Mas dessa vez, algo me disse para dizer sim. Digitei estarei lá antes que pudesse pensar demais, e imediatamente me arrependi de ter pressionado enviar. Não porque eu não quisesse ir, mas porque sabia exatamente o que ela faria com aquilo. Naquela semana, ela mandou outra mensagem. Traz a sua famosa salada de frutas, o pessoal ainda fala dela kkk. Eu não fazia salada de frutas há anos, e ninguém nunca falou dela, mas eu respondi, claro. Em seguida veio a foto do quintal dela, luzes de corda, almofadas externas cuidadosamente escolhidas, o novo gol de futebol do Liam posicionado como peça decorativa. Mallory já estava encenando o evento como um ensaio para o Instagram. O sábado chegou quente sem nuvens. Vestia uma camisa branca simples de linho, calça social e sapatilhas. Cabelos presos, sem maquiagem, sem joias. Estacionei a 2 quarteirões de distância, por hábito, até hoje, eu nunca gostei da ideia de aparecer com algo que eles pudessem julgar. O quintal já estava cheio, vizinhos, primos, velhos amigos da família. Mallory tinha uma caixa de som Bluetooth tocando alguma playlist pop do momento e flutuava entre as conversas como se estivesse em campanha política. Ela me viu no meio da festa, servindo uma taça de rosé. Olha só quem resolveu aparecer, ela cantou, e bem na hora de ajudar com o milho. Você sempre foi a quietinha e confiável. Eu sorri. Bom te ver também, Mallory. Ela me entregou a pinça como se fosse uma brincadeira, como se ainda tivesse o poder de me lançar no papel que precisava que eu desempenhasse, a ajudante, o pano de fundo inofensivo. Eu aceitei, porque não estava ali para discutir, estava ali para observar a dança de sempre se desenrolar. Mallory contando histórias em voz alta, sempre como protagonista. Nossos pais sorrindo orgulhosos sempre que ela mencionava as notas do filho na escola ou as conquistas imobiliárias do marido. Quando eu comentava algo como tempo agradável, ninguém respondia. Em um momento, ela me apresentou a uma vizinha com uma risada. Essa é minha irmã Sierra. Ela trabalha com aviões, certo? Eu assenti, algo assim. A mulher sorriu educadamente e seguiu em frente. Mallory voltou para a grelha, com um sorrisinho como se tivesse acabado de me arquivar novamente na categoria de irrelevante. Eu deixei.
Deixei que ela pensasse que eu tinha vindo ali para desaparecer como sempre. Deixei que ela narrasse a tarde do jeito que quisesse, porque eu sabia de algo que ela não sabia. Liam, seu filho de 10 anos, tinha passado o último feriado de ação de graças comigo, enquanto Mallory e o marido faziam um cruzeiro. Eu o levei ao hangar, deixei que ele se sentasse na cabine, deixei que usasse meu fone de ouvido reserva. Mostrei a ele o que eu fazia, não por crédito, mas porque ele perguntou. Ele me olhou com olhos arregalados e sussurrou: "Você pilota isso?" E eu respondi: "Toda semana." Ele não esqueceu. O sol já começava a se pôr atrás da cerca, lançando longas linhas âmbar pelo pátio. As pessoas tinham se acomodado para a segunda rodada de bebidas, o tipo que tornava as risadas mais altas e os julgamentos mais frouxos. Esse sempre foi o momento preferido de Mallory, quando podia transformar o holofote em arma e chamar isso de brincadeira. Ela se sentou no banco de vime perto da fogueira, taça de vinho na mão, cercada por um semicírculo ansioso. Eu vi o que viria no instante em que ela se inclinou para frente com aquele sorriso que sempre usava quando estava prestes a contar uma história. Todos os outros eram educados demais para desafiar. "Vocês lembram quando a Sierra se perdeu no supermercado por tipo 1 hora, disse ela, olhando diretamente para nossa tia. Ela chorou tanto que o gerente teve que dar um pirulito grátis para acalmá-la. E ela tinha o quê? Uns 8 anos. Eu não respondi, nem mesmo reagi. Alguém riu, acho que foi meu tio. Outro comentou: "Sierra? Sério? Não consigo imaginar." Mallory continuou, animada. Ela sempre foi tão dramática com as menores coisas. Tipo, na escola. Lembram daquela vez que ela se recusou a apresentar o projeto da feira de ciências e ficou lá parada, congelada? Aquilo foi o auge da Sierra. Eu olhava para meu copo de água, ainda pela metade, ainda claro. Meu nome estava sendo passado como um truque de festa, e todos já estavam tão acostumados ao gosto que nem pensavam em questionar. Exceto um. Liam estava sentado com as pernas cruzadas na beirada do gramado, segurando um picolé meio comido e observando a mãe atentamente. Ele não ria, não sorria. Suas pequenas sobrancelhas estavam franzidas, o suficiente para que eu percebesse. Então ele se levantou. "Mãe", disse ele não alto, mas claro o bastante. Mallory parou no meio da frase. "O que foi, querido?" Ele caminhou até ela com um olhar confuso. "Por que você está zombando da tia Sierra?" Mallory piscou surpresa. "Não estou, querido. Estamos só contando histórias engraçadas. É tudo de brincadeira." Mas ele virou-se para mim, então olhou de volta para ela. "Ela pilota o jato." Silêncio. Silêncio de verdade, do tipo que pressiona contra a pele. Copos pararam no meio do gole, cadeiras rangiam, alguém tossiu e não terminou o som. O sorriso de Mallory vacilou. "Ela o quê?" perguntou um primo, meio rindo, como se não soubesse se aquilo fazia parte da encenação. Liam assentiu. "Ela me levou ao aeroporto dela. Me deixou sentar no assento com todos os controles. Ela disse que pilota pessoas ao redor do mundo. Ela é piloto." Mallory abriu a boca. E a fechou. A cabeça do meu pai virou bruscamente. As sobrancelhas da minha mãe se franziram, como se tivesse ouvido algo numa língua há muito esquecida. Eu não me movi, não confirmei, não neguei, apenas deixei aquilo pousar, deixei pairar, deixei repousar sobre os ombros deles como uma verdade pesada demais para ser descartada com uma risada. Ninguém sabia o que dizer. Era o tipo de silêncio que não apenas cai sobre um ambiente, ele permanece, espesso, constrangedor, agarrando-se ao ar como fumaça depois de algo queimar. Eu já tinha visto aquele olhar antes, nas cabines, quando um sistema falha no meio do voo e a tripulação tem 3 segundos para processar. Mas ali, o único sistema que tinha falhado era a narrativa deles sobre quem eu era. Mallory ainda não havia piscado. Ela olhava para Liam como se ele a tivesse traído. Sua imagem cuidadosamente construída da irmã mais velha divertida, espirituosa, com a irmã invisível e digna de pena, havia se rachado diante do próprio filho. E o pior, ela não viu isso chegando. Minha mãe lentamente colocou o copo sobre a mesa, limpando a garganta como se fosse retomar o controle do momento. "Sierra, querida, eu não sabia que você pilotava esse tipo de avião." Eu sorri suavemente. "Você nunca perguntou que tipo de avião." Meu pai deu uma risadinha seca tentando aliviar o clima. "Acho que você está cheia de surpresas." Não, respondi simplesmente. Vocês é que sempre estiveram cheios de suposições. Não havia nada de cruel no meu tom, apenas o tipo de quietude que nasce de anos sendo ignorada e mal compreendida, até que você aprende que corrigir não é obrigação, é opcional. Tia Valerie interveio, nervosamente animada. "Bem, eu acho maravilhoso, quer dizer, não há muitas pessoas que fazem o que você faz, certo, pessoal?" A sala murmurou algo parecido com concordância, embora ninguém tenha olhado nos meus olhos. Porque fazer isso significaria reconhecer há quanto tempo eles vinham olhando através de mim. E eu não estava interessada em elogios forçados, não naquela noite. Liam veio até mim e ficou ao meu lado novamente, como se soubesse que eu precisava de algo firme para me apoiar, mesmo que eu não fosse me segurar. Ele estava quieto agora, mas sua presença era alta, da forma que só a honestidade consegue ser.
Encontrei o olhar de Mallory pela primeira vez na vida. Ela parecia menor do que eu, não fisicamente, mas algo em seus olhos havia encolhido. Havia confusão ali, e por baixo disso algo parecido com medo. Talvez vergonha. Apenas o choque de ver uma versão minha para a qual ela não tinha escrito o roteiro. Sua voz era pequena. Por que você nunca disse nada? Inclinei a cabeça, considerei responder de verdade. Então optei pela verdade. Porque você nunca fez espaço para escutar. As palavras ficaram ali. Ninguém tentou negá-las. Nem mesmo ela. Me levantei, alisando rugas invisíveis na minha camisa. Liam olhou para cima, esperançoso. Você vai embora? Perguntou. Acho que já estive aqui tempo suficiente. Seus ombros caíram um pouco. Você vai voltar? Abaixei um pouco para que só ele pudesse ouvir. Depende. Você ainda quer aprender o que todos aqueles botões fazem? O rosto dele se iluminou. Sim. Então talvez respondi um dia. Acariciei seu cabelo e me virei em direção ao portão. Eu não precisava sair batendo porta nem fazer um discurso. O silêncio atrás de mim dizia tudo. Dessa vez não parecia vazio. Parecia consequência. E ninguém me deteve. Eles apenas observaram, como passageiros que acabaram de perceber que outra pessoa estava pilotando o avião o tempo todo. Na manhã seguinte ao churrasco, eu estava a 37 mil pés acima do Atlântico, envolta em um silêncio que eu tinha escolhido. Aqui em cima não havia perguntas como, o que é mesmo que você faz? Nenhum riso desdenhoso, nenhuma reinterpretação da minha vida servida como piada. Apenas céu, luz, turbulência e confiança. Confiança de pessoas que me entregavam suas vidas sem sequer saber meu nome. Eu estava sentada na cabine, mãos firmes, voz clara, focada. É ali que pertenço. Não em cadeiras de plástico no quintal de outra pessoa. Não em conversas que confundem silêncio com ausência. Pensei em Mallory, no jeito como seu rosto se partiu, só um pouco, quando o filho dela disse o que ela nunca conseguiu dizer. Ela pilota o jato. Não, ela pilotava. Não, ela queria pilotar. Ela pilota. Presente. Incontornável. Real. Não acho que ela vá tocar no assunto. Não espero um pedido de desculpas. Mas sei que ela ouviu. Sei que todos ouviram. E pela primeira vez, eles não tiveram uma resposta pronta. Por que você nunca disse nada? Ela perguntou. E eu disse a verdade. Porque vocês nunca perguntaram. Não por rancor. Não para feri-la. Mas porque isso era verdade há anos. Eles construíram uma versão de mim que era pequena, silenciosa, conveniente. E eu deixei, porque eu não precisava da permissão deles para crescer além disso. Mas Liam perguntou. Ele olhou. Ele viu. E em um só momento, ele os lembrou de tudo que tinham perdido enquanto estavam ocupados demais falando por cima de mim. Isso foi o que mais ficou comigo, não o silêncio depois, não os olhares constrangidos, mas o olhar nos olhos dele quando disse. Seguro, orgulhoso, tranquilo. Ele não disse aquilo para me defender. Ele disse porque era normal para ele. Porque para uma criança criada com verdade, poder não precisa ser barulhento para ser real. Foi isso que levei comigo para dentro das nuvens. Eu não preciso que minha família aplauda. Eu não preciso que me entendam. Só preciso do que sempre tive. Pista, altitude e a calma que vem de saber exatamente quem eu sou. E aqui em cima, o céu não me pergunta onde estive. Ele simplesmente limpa o ar e me deixa voar.